E se a gente pensasse na próxima revolução industrial, não como uma busca por máquinas mais e mais rápidas, mas sim por um planeta mais saudável? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na chamada Indústria 5.0, uma virada de chave que está colocando a sustentabilidade, de verdade, no centro de tudo. E acredite, isso pode mudar o jogo completamente. Olha só essa imagem. Ela é, assim, a cara da indústria 4.0, né? Automação total, eficiência no máximo, produção a todo vapor. Mas, e se por trás dessa imagem existisse um problema gigantesco? Pois é, o progresso industrial, claro, nos trouxe até aqui. Mas a que custo? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que dá pra gente continuar avançando sem, sabe, levar o planeta junto pro buraco? 9 gigatoneladas. Tenta imaginar isso. É um número tão absurdo que nem cabe na cabeça, né? Mas foi essa quantidade de CO2 que a indústria do mundo inteiro jogou na nossa atmosfera em um único ano, em 2022, para ser exato. É um peso enorme que o nosso planeta está tendo que carregar. E é por isso, exatamente por isso, que essa conversa sobre uma nova revolução industrial deixou de ser uma opção, sabe? Virou uma emergência. Então, para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o dilema da indústria 4.0. Depois, a gente entra de cabeça na indústria 5.0 e nos seus pilares. Daí, vamos ver a tecnologia verde funcionando na prática, dar uma olhada no potencial gigante que o Brasil tem isso tudo e, para fechar, pensar nos desafios que ainda existem. Bora lá? Ok, vamos começar pelo começo. O dilema da indústria 4.0. Sabe, quando só ser eficiente não basta mais? A gente precisa lembrar que a indústria 4.0 foi, uau, a era da eficiência levada ao extremo. Fábricas inteligentes, tudo conectado, dados para todo lado. A promessa era uma produtividade que não acabava mais. E olha, ela entregou, viu? O problema é que, no meio de tanto algoritmo e robô, parece que duas coisinhas muito importantes ficaram para trás. O foco era um só, bem claro: automatizar, digitalizar, crescer. E crescer a qualquer custo. E aí que está o problema. Nessa corrida maluca por eficiência, quem ficou de fora? As pessoas. E o planeta. A conta simplesmente não fechava, sabe? Era uma equação totalmente desequilibrada, que só olhava para o lucro e esquecia de todo o resto, do impacto social e ambiental. E aí, justamente para consertar esse desequilíbrio que a indústria 5.0 aparece. É a resposta para os desafios que a gente está vivendo agora. E um ponto importante, ela não vem para zerar o que a indústria 4.0 fez, não. A ideia é outra, é dar uma consciência, sabe? Um propósito que vai muito além de planilhas e números. Tá, mas afinal, o que é essa tal de indústria 5.0? Imagina que é tipo uma atualização de sistema para toda a indústria. Ela pega tudo de bom que a indústria 4.0 trouxe, toda aquela tecnologia, mas instala uma camada nova por cima. Uma camada de objetivos que inclui o bem-estar das pessoas e a saúde do planeta. A lógica é simples, mas poderosa. A indústria tem que servir a gente e não o contrário. Aqui a gente vê bem essa virada de chave. É uma mudança de foco total. Se a indústria 4.0 era, digamos, obcecada pela tecnologia, pelas ferramentas, a indústria 5.0 está focada no que realmente importa, nos resultados para a sociedade. A gente sai de uma visão super técnica e entra no modelo que tenta equilibrar aqueles 3 P's famosos: pessoas, planeta e prosperidade. E olha, essa nova filosofia não é só da boca para fora, não. Ela se apoia em 3 pilares bem concretos, que são a base de toda essa mudança. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos lá. O primeiro pilar, e talvez o mais urgente de todos: a sustentabilidade. A ideia aqui é acabar com aquela história de que a indústria é a grande vilã do meio ambiente. Na indústria 5.0, a meta é o oposto. Ela tem que ser protagonista na solução da crise climática. E como isso funciona na prática? Bom, significa uma mudança radical. A gente tem que sair daquele modelo linear, de pega, faz e joga fora. A meta é ir para um ciclo onde tudo se aproveita, a famosa economia circular. E a tecnologia, claro, é a grande aliada nisso tudo. Pensa em robôs verdes, programados não só para serem rápidos, mas para serem eficientes ecologicamente, economizando energia e evitando qualquer tipo de desperdício. Agora o segundo pilar, e esse aqui é uma quebra de paradigma total: trazer o ser humano de volta para o centro da discussão.
Lembra que na indústria 4.0 a sensação era de que as máquinas iam substituir todo mundo? Pois é, a 5.0 vem com uma proposta bem diferente: colaboração. A estrela da vez aqui são os cobots. São robôs colaborativos, que trabalham lado a lado com as pessoas. Eles ficam com as tarefas, sabe, mais chatas, repetitivas ou até perigosas. E isso libera o tempo e a mente das pessoas para fazerem o que só nós sabemos fazer: usar a criatividade, o pensamento crítico, inovar de verdade. E chegamos ao terceiro pilar. Um que nasceu das lições bem duras que o mundo todo aprendeu nos últimos anos com pandemia, guerras, resiliência. Acho que todo mundo sentiu na pele, né? A pandemia mostrou que uma fábrica que para lá do outro lado do mundo pode esvaziar a prateleira do supermercado aqui do lado. Resiliência na indústria 5.0 é exatamente sobre isso. Construir uma indústria que aguente o tranco, que seja mais forte, mais flexível e que consiga se adaptar seja uma nova crise de saúde, um desastre climático ou até um ataque cibernético. Ok, a teoria é ótima, né? Mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? É agora que a coisa fica interessante. É o momento em que a gente pega toda aquela tecnologia da indústria 4.0 e dá para ela uma nova missão: a missão verde. Vamos pegar um exemplo bem concreto. Economia de energia. Funciona em 3 passos. Primeiro, monitorar. Sensores espalhados pela fábrica ficam de olho em cada pingo de energia consumida, em tempo real. Segundo passo, analisar. Aí entra a inteligência artificial que pega essa montanha de dados e começa a encontrar padrões, a prever o uso, a achar onde está o desperdício. E por último, terceiro passo, otimizar. O próprio sistema, de forma automática, toma ações para cortar esse desperdício, sem atrapalhar a produção. O resultado é óbvio: uma conta de luz menor e uma pegada de carbono bem mais leve. E, gente, isso não é papo de futuro, não. É realidade. O Instituto Modal, por exemplo, fez um estudo de caso real com um sistema de resfriamento, daqueles que gastam muita energia na indústria. E a conclusão foi essa aí, bem clara. Monitorar e automatizar com o IA poderia gerar uma economia de energia absurda. Ou seja, a tecnologia já existe, já funciona e está pronta para ser usada em todo lugar. Beleza, agora vamos puxar essa conversa aqui para o nosso quintal, para o Brasil. Porque quando o papo é indústria verde, o Brasil não é só mais um país no meio de tantos. A gente tem, de verdade, uma chance de ouro de ser líder mundial nessa história. E a resposta do porquê está nesse gráfico aqui. É impressionante. Enquanto muitos países desenvolvidos estão suando a camisa para chegar em, sei lá, 15% de energia renovável, a nossa matriz elétrica já é 85% renovável. Isso não é só um número bonito, gente. É o nosso grande trunfo. É a base, o alicerce perfeito para a gente construir aqui a indústria mais limpa do mundo. E o que isso quer dizer na prática? Dá uma olhada nesses números. Se o Brasil pisar no acelerador dessa transição para uma indústria verde, a nossa necessidade de energia pode quase dobrar nos próximos anos. E qual a grande sacada? Como a nossa energia já é limpa, isso cria um ciclo virtuoso. A gente cresce, gera mais emprego e tudo isso com um impacto ambiental muito baixo. É uma janela de oportunidade única. Bom, o cenário é incrível, a oportunidade é gigante. Mas claro, essa transformação não cai do céu. E aí vem a pergunta crucial: será que a gente está pronto para encarar os desafios que existem entre esse potencial todo e a realidade? Existem alguns obstáculos bem grandes, né? O primeiro, e talvez o maior, é qualificar as pessoas. A gente vai precisar preparar a força de trabalho para as novas profissões que vão surgir. Outro ponto é o custo. A tecnologia está aí, mas a implementação é cara. E tem também uma questão fundamental: garantir que essa revolução seja para todos, que seja justa e não acabe aumentando ainda mais as desigualdades que a gente já tem. E com isso, a gente chega no fim da nossa análise. O que fica claro é que a indústria 5.0 não é mais uma ideia, um sonho. A tecnologia existe, o caminho está mais ou menos desenhado. A chance de criar uma indústria que é boa para os negócios, boa para as pessoas e boa para o planeta, ela está na nossa mão. A única pergunta que fica no ar é essa: a gente está pronto para construir uma indústria que valoriza a humanidade e o planeta na mesma medida em que valoriza o lucro?